Rapaziada, essa situação entre Corinthians e Cuiabá que vão se enfrentar daqui a pouquinho, hein? Na próxima rodada, sem ser essa a 30ª agora que o Corinthians pega o Furacão, depois é Corinthians e Cuiabá ou Cuiabá e Corinthians que vai acontecer lá no Mato Grosso. Que loucura, hein? O clima não tá bom. Vocês sabem, o Cristiano Dresch, presidente do clube, né, do Cuiabá, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes no fim de semana e disse que o Corinthians está aplicando um golpe no futebol brasileiro, que é mal pagador, que se não paga ninguém, que é um absurdo, que é uma situação ridícula. Como é que contrata um jogador ganhando 4 milhões por mês, sendo que não paga o Ranieri, aquela coisa toda. E ele tem todo o direito de reclamar na medida em que o Corinthians não pagou a última parcela do Ranieri, pagou só a primeira no ato da compra, depois a segunda, agora no dia 31 de julho, já vencida, o Corinthians ainda não pagou, 400 mil euros, com mais uma multa de 30%, ou seja, 520 mil euros o Corinthians deve ao Cuiabá e precisa pagar, né? A questão toda também é que o Cuiabá está enfrentando o Corinthians numa condição de igualdade pela permanência na Série A. Hoje eles estão separados por 3 pontinhos. Então, obviamente, o Cuiabá também está preocupado com essa situação e, enfim, né? E tem um jogador cedido, vendido ao Corinthians, que o Corinthians, de forma parcelada, não arcou com a segunda parcela. Mas tem uma situação aí que foi relembrada até por alguns portais, né, de vários jogadores que o Corinthians, há questão de 2, 3 anos, emprestou para o Cuiabá, com valores muito menores do mercado, outros em que o empréstimo acabou sendo sem custos, né, como Jonathan Cafu, outros tantos jogadores que saíram do Corinthians, cedidos, Matheus Alexandre, o lateral, para o Cuiabá, sem custos, né, com o clube mato-grossense pagando até o salário ou parte do salário. O Corinthians e Cuiabá tiveram sempre uma boa relação. Mas parece que nesse momento, por conta da dívida do Ranieri, o presidente do Cuiabá ele realmente não quis saber muito dessa história do passado, né? Também porque o Corinthians não é questão que o Corinthians tenha ajudado o Cuiabá, mas foi parceiro, né? Foi parceiro em alguns negócios que favoreceram também o clube mato-grossense. Então, sempre tem aquelas vias de mão dupla, né? Inclusive o presidente Augusto Melo está entendendo essa manifestação do Cristiano Dresch como algo mais direcionado para essa gestão, e que nas outras gestões não houve, mesmo com dívidas, mesmo com problemas, não houve tanto disparo, assim, né? Tanto ataque como está acontecendo agora do Cristiano Dresch em relação à gestão atual. Enfim, são bastidores aqui que eu estou trazendo para vocês. Mas tem a questão que muitos torcedores lembraram no dia de hoje, que era a dívida do Cuiabá relacionada ao Walter, que consta no orçamento do Corinthians no final de 2023 de 60 mil euros. O Cuiabá ainda devia 60 mil euros relacionados ao goleiro Walter. O Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, respondeu o seguinte a respeito disso, só para vocês terem uma ideia. A situação do Walter é mais uma falta de organização do departamento financeiro e contábil do Corinthians, segundo o presidente do Cuiabá. Nós já fizemos essa notificação ao clube. Essa dívida não é relacionada ao Walter, mas a do Marcos Natividade, que é o Marquinhos. É um jogador que foi do Corinthians, passou pelo Sport e veio para o Cuiabá. O Corinthians manteve um percentual econômico desse jogador dentro do Cuiabá. Ele foi vendido em 2022 ao Apoel do Chipre por 200 mil euros. Desse montante, 60 mil pertencia ao Corinthians. O Apoel pagou em parcelas e, coincidentemente, uma dessas parcelas, segundo o Cristiano Dresch, que estava em atraso, foi paga agora, nessa última semana. E, curiosamente, só com essa última parcela que o Cuiabá utilizaria o valor para pagar ao Corinthians os 60 mil euros. Então eles fizeram lá um parcelamento de 50 mil euros na primeira parcela, mais 50 na segunda e 100 mil na terceira. Desses 100 mil, o Cuiabá pegaria 60 e mandaria para o Corinthians. Está aqui o valor relacionado ao Marquinhos, que não tem a ver com o Walter. Segundo o Cuiabá, né, a questão divergente é essa. Né? No orçamento lá estava o Walter, no caso do Corinthians, mas era relacionado ao Marquinhos. Uma confusão. Enfim, mas eram 60 mil euros, 370 mil reais, que o Cuiabá ainda deve ao Corinthians. Só que aí, olha o que o Cristiano fala, e eu até entendo. Como eu vou pagar 60 mil euros a um clube que me deve 14 milhões de reais? Faz sentido. Imediatamente nós notificamos o Corinthians do recebimento e vamos abater da dívida. É aquela coisa, né? Débito e crédito. Eu te devo 60 mil euros, mas você me deve 14 milhões de reais? Bom, peraí, né?
abate daí que e me paga. Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta aqui no canal, trazendo para vocês dessa terça-feira todas as atualizações do Corinthians de forma exclusiva aqui no canal do Mineirinho. Gente, vamos continuar tratando do assunto que eu trouxe para vocês ontem aqui, sobre a entrevista aí do Cristiano Dresch do Cuiabá, respeito ao Corinthians, chamando de golpista. A relação entre Corinthians e Cuiabá está cada vez mais estremecida após esse presidente aí, de forma desastrosa, conceder uma entrevista para a Rádio Bandeirante, né? E o senhor do timão, Fred Luz, acabou rebatendo as críticas e dizendo que o Cuiabá, até hoje, ainda deve o Corinthians o goleiro Walter. Rapaz, a coisa tá feia. Mas para quem não tá entendendo nada, eu vou explicar, vou deixar bem claro para vocês o que tá acontecendo. No último final de semana, o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, concedeu entrevista à Rádio Bandeirante e sentou a lenha no Corinthians, dizendo que o timão ainda não pagou as parcelas de compra do meio-campista aí, Ranieri, e fica contratando jogador para pagar salário aí de mais de 3 milhões de reais por mês. Ele se referiu à contratação aí do atacante holandês Memphis Depay, viu? Que ganha mais ou menos aproximadamente aí de 3 milhões e meio de reais a 4 milhões com toda a sua equipe junto, né? E o Corinthians deve ainda o Ranieri. O Corinthians acabou pagando a primeira parcela, que foi de 400 mil euros. A segunda parcela do Corinthians, que tinha que pagar, também era de 400 mil euros, né? E venceu dia 31 de julho. Como o Corinthians atrasou, não acabou pagando a parcela, já estava estipulado no contrato uma multa de 30% caso haja atraso, e houve. Então o Corinthians terá que pagar 520 mil euros para o Cuiabá, referente ao Ranieri, né? E a próxima parcela de 400 mil euros já vence também em novembro. E a minha preocupação é, daqui a 2 rodadas, o Corinthians vai enfrentar o Cuiabá pelo Brasileirão. E o que separa Corinthians do Cuiabá? Os dois estão na zona de rebaixamento. São 3 pontos. Corinthians tem 29 pontos e o Cuiabá tem apenas 26 pontos. O Corinthians sempre teve uma relação de parceria com o Cuiabá. Sempre teve. Inclusive, o Corinthians já emprestou algum jogador praticamente a custo zero, apenas com pagamento de salário do Cuiabá ou pagamento de quantias, e o Corinthians ainda continuou pagando. Eu vou dar exemplo aqui, ó: Jonathan Cafu, Matheus Alexandre, todos são jogadores que o Corinthians emprestou para o Cuiabá de forma gratuita. O Cuiabá só pagou salário. Então, agora a dívida do Walter são 60 mil euros. Aí o presidente do Cuiabá disse o seguinte: olha, eu não vou pagar os 60 mil euros porque o Corinthians me deve 14 milhões, certo? Mas espera aí, vamos analisar, nós precisamos de analisar os fatos. Quando o Corinthians emprestou o Walter, ó, o Ranieri não tinha sido comprado pelo Corinthians. E por que o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, não pagou o Walter ao Corinthians? Por quê? O Ranieri é outro negócio que veio aí recente. Então tem muito tempo que o Walter tá lá e ele não pagou 60 mil euros ao Corinthians. E agora vem pra mídia falar um monte de coisa, um monte de besteira. Cara, se eu acho que ele tá querendo e conseguiu engajamento. Porque todos os clubes do Brasil tá devendo. Todos os clubes do Brasil devem um para o outro. Ele estava conseguindo engajamento. Por quê? Porque o Corinthians é Corinthians na mídia. Após essa entrevista dele, ele repercutiu em todas as mídias digitais, em televisão, rádio, internet, portais, né? Aí por que ele não disse outro clube? Porque o Corinthians em publicidade é o maior. O Corinthians em publicidade é maior. Ele queria se promover e conseguiu. Gente, o Atlético Mineiro deve o Daverson para o Cuiabá. Por que ele não disse do Atlético Mineiro? Porque não ia dar em nada. Um presidente do Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá,
não tem o direito de chamar um presidente do Corinthians, um clube do tamanho do Corinthians, de golpista. E também, ó, uma vírgula aqui, e também clube que tamanho do Corinthians, né, tantos outros, não tem direito de chamar o Cuiabá também de golpista, porque é um clube de menor expressão no cenário do futebol brasileiro, né? Ninguém tem esse direito. Então os clubes precisam ser parceiro, e ele quis se promover colocando uma palavra, porque assim, a palavra golpista, gente, ela é muito cruel, dói muito essa palavra. Então, eu acho que o presidente, ele foi muito infeliz de ter dito isso. Corinthians mais o Cuiabá sempre foi parceiros. Todos os clubes estão devendo, né? E como é que ele falou isso do Corinthians e não falou de outro clube? Porque ele sabia que ele ia ganhar notoriedade. Ele sabia que ele ia virar manchete. Todos os portais, desde a entrevista dele, virou um fenômeno, né? Todos os portais falando do Cristiano Dresch. Eu acho que o que ele está fazendo é para tirar a atenção do jogo contra Corinthians e Cuiabá, o clube dele, que vai acontecer daqui a 2 rodadas. Os dois clubes estão aí na zona de rebaixamento e são jogos agora até o final do campeonato, dificílimo, né? E é igual o Flamengo tá fazendo. Eu tô emprestado muita atenção no Flamengo. O Flamengo aí, o jogo com o Corinthians pela Copa do Brasil é dia 20. Tá estipulado no contrato sobre o empréstimo de Hugo Souza ao Corinthians. Ao final, o Corinthians tem o direito, né? Direito da contratação do goleiro. E o Flamengo tá dificultando. Se no contrato já tem as garantias, por que o Flamengo tá pedindo ainda mais garantia? Se que tá estipulado em contrato do Hugo Souza. Isso é para desfocar. Isso é para chamar a atenção e tirar o foco do jogo entre Corinthians e Flamengo, que vai ser na Neoquímica Arena. Um jogo dificílimo. Um jogo que o Corinthians jogando em casa é muito forte. O Flamengo vai ter muita dificuldade de passar pro Corinthians. Acredito eu na classificação do Corinthians. Acredito eu. Então o Flamengo tá querendo desfocar, assim como o presidente do Cuiabá tá tentando desfocar a esse jogo do próximo aí, daqui 2 jogos, Corinthians e Cuiabá, porque os dois clubes estão numa zona muito ruim no campeonato, que está na zona de rebaixamento, né? E precisa de vencer de forma obrigatória, porque senão vai ficar mais difícil ainda de não ser rebaixado. Então o Cristiano Dresch não tem esse direito de chamar um Corinthians de golpista. Ele foi infeliz, foi oportunista, queria aparecer. Se ele pensou em engajamento e conseguiu, porque falar do Corinthians é uma repercussão extraordinária, e ele está sendo muito equivocado na sola dele, porque o Walter, o Cuiabá não pagou até hoje. Nessa época nem a transação do Corinthians na compra do Raniel existia. Por que ele não pagou o Corinthians então? E esses 60 mil euros faz parte, desde o ano passado, do balanço do Corinthians. Isso ele não falou. Já estava estipulado no balanço do Corinthians. Por que ele não cobriu? Agora é muito fácil falar aqui. Como é que vai pagar o Corinthians 60 mil euros se o Corinthians deve 14 milhões para ele? Aí tá falando isso agora. Mas o Raniel é muito depois desse negócio. Então ele teria que ter cumprido com suas responsabilidades. Paga o Corinthians. Gente, e isso presta atenção. Isso eu não quero dizer que o Corinthians esteja certo, não. Não estou defendendo o Corinthians, que o Corinthians está certo. Não, o Corinthians está errado, porque quem deve tem que pagar. Só que o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, está querendo ser uma pessoa que ele não é. Ele está querendo ter muita moral e dizer que ele não tem. Porque para você falar do outro, você tem que fazer certo. Ele que fez errado e agora quer pegar e chamar o presidente do Corinthians de golpista? Isso é uma tremenda falta de respeito, uma tremenda falta de responsabilidade, uma tremenda falta de consideração com o clube do tamanho do Corinthians. Eu, pelo menos, penso desse jeito. Não porque eu sou corintiano. É porque o Corinthians tá errado não pagar, tá errado sim. O Corinthians tem que pagar. Quem deve tem que pagar. Mas ele não tem esse direito de chamar o Corinthians de golpista, porque ele também ficou devendo o Corinthians. É muito fácil falar dos outros que não deu os seus erros. Os nossos erros a gente joga debaixo do tapete, né? A sujeira. E aí a gente fica criticando o outro. Isso foi para ganhar visibilidade, foi para ganhar mídia, foi para ganhar notoriedade, né? Só que ele não sabe que tá esquentando o clima do jogo entre Corinthians e Cuiabá. E uma das pessoas responsáveis é o presidente do Cuiabá,
Cristiano Dresch, que fala muito e fala muito sem ter razão. Essa é a minha modesta opinião. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessa fala infeliz do presidente aí do Cuiabá, Cristiano Dresch? Deixa aqui no vídeo um comentário, deixa um like, deixa sua inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo sobre o mundo dos esportes, especificamente mais falando do Corinthians, e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.